Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, Bolsa avança para a maior sequência de altas semanais desde 2020. Estrangeiros buscam ativos baratos no Brasil, elevando o Ibovespa e derrubando o dólar. E agora o Estadão, reabertura de escolas em cidades de São Paulo não agravou pandemia, mostra estudo. Pesquisadores brasileiros no exterior analisaram dados de 643 municípios paulistas. Mobilidade das pessoas tem maior impacto sobre variação dos registros da doença, mostra artigo publicado em revista científica internacional. E por fim, o Globo, fazer exercício físico após se vacinar contra a Covid ou gripe aumenta a imunidade, mostra estudo. Pesquisadores indicam caminhada, corrida ou pedalada de até 90 minutos imediatamente após tomar a injeção. E ainda falando sobre coronavírus, a cidade de São Paulo registrou queda de testes positivos de Covid pela segunda semana seguida. A baixa foi de cerca de 20% de uma semana para outra. Pela segunda semana seguida, caiu o percentual de resultados positivos dos testes de Covid realizados nas unidades básicas de saúde da cidade de São Paulo. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, menos de um terço do total de exames deu positivo. A queda na proporção da confirmação das infecções por Covid começou a ser registrada na terceira semana de janeiro, quando a taxa ficou em 50%. Na semana computada até o dia 5, baixou a 30,6%. Desde o início do ano, a capital realizou mais de 275 mil testes rápidos de Covid e influenza. A gestão municipal também levantou a quantidade de casos que foram confirmados para Covid-19 e para a síndrome respiratória aguda grave na capital paulista, com base nos dados do Ministério da Saúde. Um movimento de queda também foi visto após o salto de contaminações provocados pela chegada da variante Ômicron, mais transmissível da Covid ao país. Na capital paulista, a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 59% e em enfermaria, 50%, de acordo com os dados da Prefeitura. Já no estado, a variação de internações pela Covid, apesar de se manter em um patamar alto, desacelerou no mês de fevereiro em relação a janeiro. No mesmo período, a taxa de transmissão apontou para uma estabilidade. O governo paulista também divulgou que, após 2 meses de alta, as internações têm caído. Segundo a Secretaria da Saúde, o estado teve uma média de 1.264 novas internações por dia na primeira semana de fevereiro. Na semana anterior, foram 1.521 internações. Trata-se da primeira queda desde o início de dezembro. E o diretor da OMS, Tedros Adhanom, esteve nesta sexta-feira na cidade do Cabo, na África do Sul. Durante a visita, ele disse que a fase aguda da pandemia pode estar perto do fim. Durante a visita, o especialista em saúde pública afirmou que a fase aguda da pandemia pode terminar até o meio do ano. Isso se uma taxa de vacinação de 70% da população mundial for atingida. A declaração foi feita durante uma visita à fábrica de vacinas anti-Covid com tecnologia de RNA mensageiro, a primeira do tipo no continente africano. A ideia é que, embora tenhamos escolhido a África do Sul como centro, este seja um hub global. A ideia é construir a capacidade global especialmente em países de baixa renda, para que tenham sua própria capacidade para que as questões de equidade sejam resolvidas no futuro. Preparado a partir do sequenciamento do código genético disponível publicamente pelo Laboratório Moderna, o imunizante desenvolvido na Cidade do Cabo vai estar pronto para ensaios clínicos em novembro e pode ser aprovado para 2024. Batizada de Projeto AfriGen, a iniciativa é apoiada pela OMS e pelo mecanismo COVAX para acesso às vacinas. Enquanto caminhoneiros contrários à obrigatoriedade de vacinas seguem nas ruas, autoridades canadenses buscam formas de frear os protestos. Um estado de emergência foi decretado na província de Ontário nesta sexta-feira.
O primeiro-ministro da província de Ontário, epicentro dos protestos contra medidas sanitárias no Canadá, declarou estado de emergência nesta sexta-feira. Doug Ford afirmou que a decisão foi tomada devido à ilegalidade das manifestações lideradas por caminhoneiros. Today, I'm using my authority as Premier of Ontario. Hoje, uso minha autoridade como Premier de Ontário para declarar estado de emergência na nossa província. E convocarei o gabinete a usar autoridades legais para decretar urgentemente ordens que vão deixar claro que é ilegal e punível bloquear e impedir a movimentação de bens, pessoas e serviços ao longo de infraestruturas críticas. Of goods, people and services along critical infrastructure. Caminhoneiros contrários à obrigatoriedade de vacinação bloqueiam 3 passagens de fronteira com os Estados Unidos e acabaram incentivando atos similares em países como Bélgica, França e Nova Zelândia. Os atos já duram semanas e causaram distúrbios principalmente na indústria automotiva dos 2 lados da fronteira. O premier canadense Justin Trudeau exigiu o fim das manifestações, enquanto Washington pediu que Ottawa use poderes federais para encerrar os protestos. E mudando de assunto, pelo menos 20 pessoas morreram, incluindo uma menina de 4 anos, e 30 ficaram feridas quando um ônibus caiu em um abismo em uma estrada rural remota no norte do Peru. O acidente na região dos Andes expõe insegurança histórica das rodovias peruanas. Um grave acidente em uma estrada rural no norte do Peru. A queda de um ônibus em um abismo de 100 metros deixou muitos mortos e dezenas de feridos na região de La Libertad. O mau estado da via obrigou uma manobra brusca do motorista, o que fez com que o ônibus se desviasse e capotasse. O acidente só foi percebido horas depois devido ao afastamento de Tayabamba, uma das cidades andinas mais remotas daquela região costeira. De acordo com a Gerência Regional de Saúde de La Libertad, o ônibus da empresa de transporte Picaflor Tours fazia o trajeto entre Patás e Trujillo. Apesar da distância ser de 340 quilômetros, a viagem de ônibus leva 14 horas. Os acidentes nas rodovias peruanas são frequentes devido ao excesso de velocidade, ao mau estado das vias e à falta de controle por parte das autoridades. E para encerrar, olha só, a Austrália classificou os koalas oficialmente como uma espécie ameaçada na costa leste do país. Houve uma redução da população de animais devido a incêndios florestais, doenças e desmatamento. Os koalas são agora uma espécie ameaçada em grande parte da costa leste da Austrália. O governo anunciou a decisão para oferecer a eles um nível mais alto de proteção nos estados de Nova Gales do Sul, Queensland e território da capital australiana. Os animais sofrem as consequências de incêndios florestais, desmatamento, seca e doenças. Organizações de conservação alertam que a população de koalas despencou em grande parte do leste do país nas últimas 2 décadas e alertam que eles podem estar caminhando para a extinção. O Comitê Científico de Espécies Ameaçadas de Extinção, uma agência governamental independente, estima que entre 2001 e 2021, houve queda de 185 mil para 92 mil indivíduos. Os koalas, símbolos internacionalmente reconhecidos da vida selvagem única da Austrália, foram classificados como vulneráveis na costa leste há uma década. Estudos da Fundação Australiana de Conservação mostram que o governo federal já aprovou o corte de mais de 25 mil hectares do habitat desses animais. E com essa imagem linda, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 6h30 da tarde com Maria Alice Dias. Ótimo fim de semana para você.